Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro dos comentários semanais de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série do universo Game of Thrones que acaba de estrear na HBO Max. Atenção, atenção, como sempre, este vídeo aqui tem spoilers do primeiro episódio. E essa é uma versão lado B de Game of Thrones e em tamanho de bolso. Lado B porque a gente não está aqui nas esferas do poder. A gente vai acompanhar a história do Sir Dunk, um rapaz pobre como um rato de igreja, escudeiro de um cavaleiro errante que acaba de morrer e que deixa ele coçando a cabeça: o que é que eu faço agora da minha vida? E em tamanho de bolso, porque são só 6 episódios nessa primeira temporada e eles têm por volta de meia hora de duração. Já virou uma tradição para mim fazer comentários semanais de séries ligadas a Game of Thrones, porque eu adoro elas. Além de muito, muito pobre, o Duncan é enorme, é quase um gigante. Quem interpreta ele muito bem, com muito senso de humor, muito detalhe, é um ator irlandês que eu não conhecia, o Peter Clefley. Ele tem quase 2 metros de altura e ele é todo proporcional, ou seja, ele é largo também. E grande como ele é, ele vai fazer um contraste ao mesmo tempo divertido e enternecedor com o Egg, um menino de cabeça raspada que ele encontra no estábulo de uma hospedaria, toma ele pelo empregado que cuida dos cavalos. E com muita relutância ele vai descobrir a certa altura que ele está sendo acompanhado pelo Egg, que é interpretado pelo irresistível Dexter Saul Ansel. Deixa agora eu atacar a coisa aqui por um outro flanco. A essa altura, não tem nada que esse pessoal não entenda sobre como usar locação, cenário, figurino, adereço. Uma das coisas que me atraem justamente nesse universo Game of Thrones é a quantidade de costumes, de detalhe do dia a dia que é colocada em cada episódio. Tudo bem, é um universo ficcional, é lógico, mas tanto o George R. R. Martin quanto os produtores das séries se aproveitam muito daquilo que a gente conhece sobre a Idade Média. A Idade Média, lógico, não é homogênea nem monolítica. Não só ela passou por várias fases, como ela foi diferente em cada lugar da Europa. Mas todo o conhecimento que a gente conseguiu acumular sobre a vida cotidiana dela está lá, de alguma maneira, presente sempre nessas séries. Eu acho isso bárbaro. Para mim, é uma viagem. Então, o Cavaleiro dos Sete Reinos não é só rica em detalhes, rica na construção do mundo, mas ela é rica também na maneira como ela tenta desvendar esse mundo para a gente. Primeiro, reparem na estupenda composição visual da sequência que abre esse episódio inaugural. No alto da colina, a árvore com os cavalos desce e exatamente no ponto mais baixo, alinhado com o vale que está lá longe, à distância, está o Dunk cavando a cova do Sir Arlan of Pennytree, o cavaleiro que morreu e que o deixou órfão. O Dunk é tão fofo que ele até coloca uma florzinha em cima da cova depois. Mas ele olha para o Sir Arlan e pensa: bom, e agora? Eu não quero ser fora da lei e eu não quero ser mendigo. O que me resta? A resposta está na espada do Sir Arlan. Se ela ficar na terra, ela vai simplesmente enferrujar. Com ela, o Dunk pode dizer por ali que ele foi sagrado pelo cavaleiro, pelo Sir Arlan, antes de morrer, e que, portanto, ele tem direito a participar do torneio que vai acontecer ali perto, logo mais, em Ashford. Um dos achados mais legais de O Cavaleiro dos Sete Reinos, para mim, está nos flashbacks. À exceção de um episódio que vai desenvolver bastante a história pregressa do Dunk, em todos eles acontecem da seguinte maneira: uma cena super rápida com corte seco. No discurso à beira da cova, o Dunk diz: Sir Arlan, o senhor foi justo comigo. Corta, é o Sir Arlan dando tapa na cabeça dele que não acaba mais. O conceito de ser um pai adotivo amoroso era um bocado diferente do que é hoje. Ele diz: Sir Arlan me sagrou cavaleiro. Corta. Estão os dois cavalgando. Sir Arlan, quando o senhor me sagrar cavaleiro? Sir Arlan nem responde. Esse vai ser um recurso usado em todos os episódios, sempre da maneira mais eficiente possível, como contraponto. E contraponto é, aliás, o nome do jogo aqui. O Egg, esse menino, parece entender muito mais de cavalaria e de nobres do que o próprio Dunk. E ele fala exatamente o que ele pensa sempre:
Quero ser seu escudeiro, mas eu não preciso de um escudeiro. Ah, precisa, e mais do que a maioria dos cavaleiros que eu conheço. Tá na cara que o Egg não era o menino que cuidava dos estábulos na hospedaria e que ele tá fugindo de alguma coisa, ou ele tá tentando se esconder de alguma coisa. E por mais que o Dunk queira tratá-lo como um escudeiro subalterno, o fato é que o Egg tem ótimos conselhos a dar para ele sempre. Quando o Dunk vai procurar o mestre dos jogos e o mestre dos jogos deixa claro o que ele pensa dele. Ele escarra, ele inventa uma história de tortura, ele diz tudo o que ele precisa para ser participante do torneio e que ele não tem. Quando o Dunk vai procurar todos os nobres por os quais o Sir Alan trabalhou um dia, dizendo, você não se lembra dele, ele lutou junto a você, me dê a chance de participar do torneio, nenhum deles lembra quem era o Sir Alan. O modelo que a gente está seguindo aqui é o do Lobo Solitário, aquela série celebérrima de mangás e de filmes baseados neles, em que um Ronin, um samurai sem mestre, é acompanhado de um menino que é tratado como filho dele. Nem o George R. R. Martin fez a menor questão de esconder isso na série de crônicas que ele escreveu para o Sir Dunk e para o Egg, e nem os realizadores de Um Cavaleiro dos Sete Reinos fazem questão de esconder também. Mas começando nesse primeiro episódio e no correr de todos os outros, o que eles vão fazer é dar umas torcidas nesse modelo. É olhar para ele por dentro e ver de que maneira realmente uma dinâmica como essa poderia ter se desenvolvido nesse lugar e nesse tempo em que a gente está na série. Esse tempo, aliás, vale frisar 100 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Eu achei o primeiro episódio inteiro um deleite. Eu acho que tem lances criativos aqui realmente empolgantes. Reparem, por exemplo, quando Dunk conhece o Sir Lionel Baratheon, que é interpretado pelo Daniel Ings. O Baratheon, como todo Baratheon, é um pândego. Não menos perigoso por ser pândego. Tanto que ele chama o Dunk e fala, você tá aqui na minha tenda porque, em geral, as pessoas ou querem alguma coisa de mim ou querem a minha cabeça. Qual das duas? E o Dunk, que fofo, fala, na verdade eu só queria jantar. Ele vive com fome, porque ele é muito grande. Daí vem aquela espécie de dança-briga entre o Baratheon e o Dunk, que é genial. A maneira como o desafio evolui para uma brincadeira, para uma diversão enorme e depois para uma amizade instantânea em que o Dunk está até já usando ali a galhada do Sir Baratheon. Eu achei isso formidável. E essa qualidade do roteiro se mantém, de usar cenas como essas para explicitar um monte de coisas sobre os personagens, sem que seja necessário nenhum diálogo expositivo, nenhum tipo de exposição explícita. Vejam, por exemplo, a cena em que o Dunk e o Egg vão assistir uma peça que tem um dragão que solta fogo e deixa a plateia encantada, fascinada com aquilo. Não só a cena é linda, não só ela diz muito sobre o tipo de diversão que uma pessoa comum da plebe da Idade Média procuraria, mas ela ainda estabelece uma relação entre a atriz que está no palco e o Dunk, e deixa uma pista importante sobre o que pode vir a acontecer. Porque entre todas as casas que estão representadas ali, Baratheon, tem Lannister, tem de tudo, tem os Dornish, tem tudo mais, não tem ainda nenhum Targaryen. Aliás, esse episódio é cheio de pistas. Eu não vou dizer nem sobre o que, porque, para quem não conhece a história do Dunk e do Egg, seria um desserviço fazer isso. E quem conhece a história sabe onde procurar essas pistas, então eu não preciso falar delas. Minha conclusão, eu amei o primeiro episódio e mal posso esperar para falar do segundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E é isso, pessoal. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira.